Bom, o próximo elemento é o elemento de processamento de sinal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a informação de entrada, né? Ou seja, a botoeira energizando o circuito. E vai pegar essa informação e vai transmitir para a carga. Ou vai pegar essa informação, montar uma lógica, através desse elemento a gente consegue montar uma lógica, né, de acionamento, e aí, através dessa lógica, a gente vai energizar ou não uma carga, ok? Então, elementos de processamento de sinais são aqueles que analisam as informações emitidas ao circuito, né, pelos elementos de entrada, combinando-as entre si para que o comando elétrico apresente o comportamento final desejado. Ou seja, esses elementos implementam a lógica de comando. O que é essa lógica? A gente vai entender ao longo do tempo. Apertei a botoeira, né, deu um sinal, um comando de ligar, por exemplo. Mas o meu circuito ele vai implementar a seguinte lógica: ele vai acionar o motor ou a carga somente 30 segundos após a botoeira ter sido pressionado, né? Ou ela vai ligar o motor e depois de 30 segundos ele vai ligar outro motor, né? Isso é uma lógica. Ou ele vai ligar o motor em estrela e depois de 30 segundos vai mudar essa ligação para triângulo. Então, os elementos que fazem essa lógica, eles são chamados de processamento de sinais. Então, são relés, contatores, né, contatores de potência, relés auxiliares, tem relés temporizadores que têm essa propriedade de conseguir marcar o tempo, né, entre outros, ok? E a gente vai entender melhor o que é esse relé, esse contator, e que eles têm, né, e o mesmo princípio de funcionamento. Eu deixei um videozinho aqui para a gente entender a finalidade do contator, mas eu vou explicar um pouco e vocês vão conseguir entender e podem complementar o entendimento assistindo esse vídeo, que é bem interessante. Então aqui a gente tem a representação de um relé e de um contator, que tem exatamente o mesmo princípio de funcionamento. Então aqui a gente vai ter primeiro o diagrama esquemático do relé. O relé ele é composto por uma bobina de acionamento, e quando o sinal de entrada, né, o comando de entrada é dado para o circuito, esse comando, através da botoeira ou do sensor de um sensor qualquer, vai energizar essa bobina do relé. Ela vai estar aqui conectada através da botoeira à rede elétrica, né, à fonte de tensão. Eu vou mostrar com mais detalhes a seguir. E aí, assim que eu aperto a botoeira, normalmente aberta na maioria das vezes, né, eu vou energizar esse relé. Essa bobina é um indutor, né? Uma bobina com o seu núcleo e as espiras aqui enroladas em torno do núcleo. E aí eu tenho como a gente já sabe, a formação de um eletroímã. E esse eletroímã vai funcionar de forma a atrair essa peça móvel aqui em azul. Essa peça móvel, ela está presa a uma mola, e essa barra, né, de metal, ela é atraída pelo campo magnético provocado aqui pelo eletroímã, né, produzido pelo eletroímã. E aí essa barrinha se movimenta desse ponto para esse, ou seja, ela tem um ponto fixo aqui, que é o terminal 3, e aí ela se desloca aqui do terminal 4 para o 5. Portanto, se a gente observar os contatos, a gente tem que no estado de repouso, no estado normal da bobina, sem estar energizada, o contato de 3 para 4, né, o caminho de 3 para 4, ele é normalmente fechado, ou seja, em repouso ele está fechado. E o caminho de 3 para 5, olha, em repouso ele é normalmente aberto. E aí
assim que a gente energiza a bobina, esse estado, né, muda para os dois contatos. Então esse é o esquemático do relé, e a gente tem também, com o mesmo princípio de funcionamento, o contator de potência. Ele é mais usado, né, como o nome diz, em circuitos de potência, circuitos de motores, circuitos com carga mais elevada, né, de potência maior, enquanto o relé ele é um elemento menor, né, de potência, para circuitos de potência menor, circuitos de eletrônica. Mas eles têm o mesmo princípio de funcionamento. Aqui a gente tem as bobinas do contator, a bobina do contator, esse aqui é o núcleo em amarelo, os terminais A1 e A2. E aí quando essa bobina é energizada, toda essa peça em verde, ela é atraída pelo campo magnético e ela se desloca então para cima. Essa mola, ela se desloca, né, e isso aqui sobe. Quando essa peça sobe, os contatos mudam de estado. Ó. Aqui o contato de 5 para 6, que era normalmente fechado, abre. Isso aqui vai sair, né? O contato vai deslocar. Aqui de 3 para 4, que era normalmente aberto, tá vendo? Que não tinha passagem, não tinha caminho do 3 para o 4. Ele vai fechar, porque essa peça encosta aqui, né? Esse trecho aqui fecha o caminho de 3 para 4. A mesma coisa do terminal 1 para o 2, ok? Então é o mesmo princípio de funcionamento, porém a gente vai ver que são equipamentos um pouco diferentes. O contato é representado por uma chave, ela é NA ou NF, ok? E aí, olha, essa imagem representa o contator de potência, que normalmente é usado em circuitos de motores, circuitos trifásicos. E aí a gente tem um contator, os contatos principais desse contator, que vão ser usados para alimentar a carga, o circuito de carga. A gente vai ver um pouco sobre a diferença disso. E um contato auxiliar, que vai servir para implementar a lógica alguma lógica de acionamento que a gente quiser implementar. Então, tem contatores que vêm com 3 contatos principais, que eles vão ser conectados diretamente ao motor, né? Na maioria dos casos é um motor trifásico, e um contato auxiliar ali para fazer uma lógica. A gente vai ver por que disso. E aí, olha, a gente tem os terminais dele aqui. Essa nomenclatura a gente vai estudar também. Nesses terminais 1, 3 e 5, L1, L2, L3, a gente entra com os terminais de fase 1, fase 2, fase 3. E aqui a gente sai com a alimentação, sendo que no momento do acionamento, né, do comando de ligar, essas chaves principais vão fechar e vão alimentar o motor, ok? Esse outro contato principal também vai ser acionado, esse contato auxiliar, perdão, também vai ser acionado, todos eles ao mesmo tempo. Assim que eu energizo a bobina, que a gente tem os terminais da bobina, olha, e assim que ela é energizada, a gente tem a alteração do estado de todos os contatos instantaneamente, ok? E aí eu vou falar um pouquinho mais do porquê usar um relé ou contator usando, né, uma figura a seguir. Então aqui eu fiz um desenho para exemplificar um conceito importante sobre os relés, o funcionamento, né, na verdade, o porquê, né, o motivo de se usar esse relé. E aí é o seguinte, o circuito da bobina, que serve para alimentar e energizar essa bobina, ele é chamado de circuito de comando, tá? Eu vou colocar aqui para a gente não esquecer.
Então esse aqui é o nosso circuito de comando. Deixa eu ver aqui que tá travando um pouquinho. Bom, mudei aqui para ficar mais fácil de trabalhar. E aí é o seguinte, temos então o circuito de comando, que é formado pelo elemento de entrada de sinal, né, o elemento que manda, que envia o comando de, né, energizar, enfim. Aqui a gente representou o elemento, né, por uma botoeira. Então, quando eu quero ligar o motor, por exemplo, que é a minha carga, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o relé e aí vou apertar o botão de ligar. O que vai acontecer? Aqui, ó, a gente tem uma fonte, né? Isso aqui é como se a gente tivesse ligado aqui numa fonte de tensão, que normalmente é uma fonte alternada, né? Então aqui a gente tem o mais e menos dessa fonte representados, ok? Ou fase neutro, né? Ou fase, dependendo do circuito. E aí, quando eu aperto a botoeira, aqui na verdade eu deveria ter ligado no normalmente aberto, né? Então vamos mudar aqui. Vou fazer uma alteração aqui, que é o seguinte, ó. Aqui, olha, eu liguei, tá vendo? No normalmente fechado. Então, se eu apertar a botoeira ali, o que vai acontecer? A gente vai ter o circuito vai abrir em vez de fechar, não é isso? Então, ó, eu desconectei aqui do borne, do contato normalmente fechado e vou ligar no contato normalmente aberto, ok? Então, vou fazer essa conexão aqui. O que vai acontecer? Vou dar um zoom para a gente enxergar melhor, ok? Bom, então, quando eu pressionar essa botoeira, esse contato aqui, olha, o NA, ele vai fechar, essa peça vai abaixar, então vou fechar esse caminho que vai fechar o circuito que eu vou chamar de comando, ou seja, vai passar corrente aqui, né, uma corrente que eu vou chamar de IC, que é I do circuito de comando, C de comando, né, e essa corrente do circuito de comando vai energizar a bobina, né, ela vai circular aqui e vai formar um campo magnético, né, daqui, por exemplo, deixa eu diminuir o tamanho aqui, não, bom, vamos pegar aqui, NS, norte-sul, ok? E aí, essa peça aqui vai, como a gente disse, se deslocar e vai fechar o caminho lá para energizar o motor. Então vamos olhar aqui, ó, que no momento em que eu energizo essa bobina, essa pecinha aqui azul, ela vai se deslocar para baixo, né? Então antes ela estava aqui, ó, deixa eu colocar, aí ela vai vir para cá, certo? E o circuito do motor, a gente pode também até colocar a fonte aqui para vocês não esquecerem que isso aqui é uma fonte de tensão, né? O circuito do motor que antes estava aberto, não é isso? Olha só, então vou voltar aqui para vocês verem. Circuito do motor estava aberto, mesmo com a fonte aqui, olha, o caminho estava aberto entre o mais e menos da fonte. Quando eu energizo a bobina, essa peça vem para cá e o contato NA fecha, virando né, um contato fechado. E aí eu vou ter uma circulação de uma corrente aqui, que é a corrente do circuito de força. Por que a gente tem, então, dois circuitos diferentes e por que a gente usa o contator e o relé, né? Então, isso aqui a gente chama de circuito de força ou de potência. Por quê? Porque é o seguinte, aqui vocês poderiam me perguntar a seguinte coisa: professora, por que eu já não coloco essa botoeira aqui direto para ligar o motor, né? Por exemplo,
Por que eu preciso desse circuito todo? Por que a chave aqui que liga o motor já não é a própria botoeira? Isso se dá pela possibilidade de acionar esse circuito à distância. Opa, apagou aqui. Deixa eu voltar. Não voltou. Então, circuito de força. O que acontece? Se esse circuito aqui fosse único, né? E, por exemplo, eu tivesse... Eu vou mudar aqui pra gente... Pra eu conseguir desenhar melhor. Vamos supor que eu tivesse um único circuito aqui de acionamento do motor, tá? Então, vou deslocar isso aqui para vocês entenderem. Vamos supor que a minha botoeira, ela já tivesse... energizando diretamente o meu motor. Aí eu teria, então, uma fonte aqui. Eu teria a minha botoeira aqui, né? NA, que é uma chave. E aí eu teria o circuito do motor. Teria aqui a minha carga, que é o motor, já sendo energizada diretamente aqui, ok? Desculpem pelo desenho, mas estou fazendo rápido aqui. A gente tem a fonte de tensão, aqui a gente teria a botoeira, né? Vamos colocar aqui o símbolo da botoeira. E aí a gente teria o motor. Qual que é a desvantagem de fazer isso? Fazer só o circuito de força, o circuito normal. O que acontece é que normalmente o acionamento dessas cargas ele é feito à distância. Ou seja, o operador ele vai estar num ponto distante da carga, ou seja, do campo, né? Então, essa botoeira aqui, ela tá lá não sei, na casa de controle lá, onde está o meu operador, né? Então, vou colocar aqui para representar o meu controle, o meu comando. Então, aqui é lá a sala de comando, certo? O que vai acontecer é o seguinte: normalmente esse motor ele está bem distante aqui, ó, lá no campo. E aí o que vai acontecer? O tamanho dessa instalação, né? O tamanho dos fios e tal, ele vai ser longo, porque eu preciso colocar o meu motor, normalmente ele fica distante da sala de comando. E isso aqui então é um fio bem longo, tá? Vou colocar aqui 3 pontinhos para representar isso aqui. O que acontece? Esse circuito, que é o circuito de força, né? O circuito de força é o circuito que alimenta a carga, tá? Ele tem que ser submetido à corrente do motor. Ou seja, se o motor for um motor de, não sei, 1 cavalo de potência, por exemplo, vamos colocar aqui, a corrente nominal vai ser 10 amperes, por exemplo. Ok? Bom, não é isso tudo não, mas só para a gente representar. E aí, o que acontece? Todo esse circuito, todo esse cabeamento aqui, ele vai ser percorrido por uma corrente de 10 amperes, que é uma corrente alta. Consequentemente, eu vou ter quedas de tensão, perdas de energia nessa linha, né, nesse caminho entre a fonte e o motor, ok? E aí, eu vou precisar de cabos, muitos metros de cabo que suportem 10 amperes, ou seja, eu vou ter uma bitola, vou precisar de um cabo de bitola alta, né, seção reta maior, né, para suportar 10 amperes, e eu vou ter que ter muitos metros desse cabo, né, para conseguir chegar até a minha carga. Isso encarece demais a instalação, porque a gente sabe que quanto maior a bitola, muito mais, né, mais caro é o meu fio, o custo do metro do cabo, ok? E aí, esse circuito que a gente viu do relé, ele permite o quê? Que a gente acione a carga à distância,
utilizando uma corrente bem menor, que é a corrente do circuito de comando. Por quê? A bobina, olha só, se vocês conseguem perceber isso. Essa bobina, ela não precisa de uma corrente tão grande para funcionar. Então, essa corrente IC de comando, ela é uma corrente baixa. Vamos colocar aqui, só para comparar, 1 ampere. E aí, o que vai acontecer? E essa parte do circuito, né, vai ficar lá na casa de comando, ok? E aí, ó, opa. E aí, olha só, esse circuito de comando, ele vai ser, né, longo para chegar até a carga, né? Então, essa parte aqui que vai gastar muitos metros de cabo até chegar nessa parte que vai estar lá no local. Essa parte aqui, ó, do circuito de força, ela vai estar lá no campo, né? Então, se for não sei, um tanque de uma petrolífera, uma máquina de ar-condicionado, de, não sei, um laboratório, enfim. Eu vou dar o comando lá da sala e eu vou levar esse cabo de comando, esse circuito de comando até o painel do motor, e nesse painel vai ter um relé, e esse relé, o contator, vai acionar o meu motor. Isso aqui, esse relé, ele vai estar próximo do motor. Então, esse pedaço todo de circuito aqui, ele vai ser menor, bem menor, né, do que esse. Portanto, eu vou economizar fio, né, eu vou economizar dinheiro, porque isso aqui precisa de um fio de bitola muito menor do que esse circuito, e eu vou economizar, eu vou ter menos perdas, menos quedas de tensão na linha, enfim, ok? Então, o esquema utilizando o contator, ele permite um acionamento remoto, que é muito importante para a nossa indústria, né, para a automação industrial, do jeito que a gente conhece, ok? Então, esse elemento, ele fica preso no painel. Não sei se eu coloquei aqui o desenho de um painel, mas ele tem essa cara, olha. Ele fica preso, fixado no painel elétrico. Aqui no painel chega a alimentação, né? Então, chega a tensão, né? As 3 fases, fase neutro, fase, dependendo da instalação. E também a gente pode ter um circuito um circuito CC, né, de corrente contínua. E aí, os relés, eles ficam próximos às cargas, aos motores. O painel, ele fica próximo à carga, ok? E aí a gente, né, economiza muito aí nesse caminho, certo? Existe também um outro, bom, depois eu vou voltar nos símbolos, mas aqui a gente já tem o símbolo dos contatos. Eu vou mostrar também o símbolo da bobina do contator, ok? Aqui é um contator trifásico, né? Então, a diferença é que aqui, olha, eu teria 3 contatos acionando. Então, aqui eu teria... Depois a gente vai estudar o tipo de diagrama correto para representar esse circuito, que é o diagrama unifilar, tá? Mas aqui eu teria, então, 3 contatos de força, né? Não é isso? Para energizar o meu motor trifásico, certo? E aí a gente chegaria aqui com as 3 fases, enfim, eu vou mostrar isso no diagrama unifilar correto. A gente tem também um elemento que tem o mesmo princípio de funcionamento do contator e do relé, que é o relé temporizador, tá? Então, a gente tem o relé temporizador com retardo na ligação e o relé temporizador com retardo no desligamento. O que é isso? Aqui a gente tem a bobina do relé, tá? A bobina, ela tem essa representação. Ela é uma caixinha, assim, a gente vai ver depois, do contator normal. Ela é uma caixinha com os terminais A1 e A2 representados assim. E no relé temporizador, ela vem com essa simbologia que está mostrada aqui, ok? O
que o temporizador faz? Aqui no contator, a gente tem uma energização instantânea, um procedimento instantâneo a partir do momento que eu energizo a bobina, ou seja, o contato ele muda instantaneamente assim que eu energizo a bobina. No relé temporizador, não. Eu posso ter, se for o caso de retardo na ligação, ele vai demorar um tempo, ele vai contar um tempo a partir do instante que eu energizar a bobina para poder mudar o contato, ou seja, se eu apertei aqui, energizei a bobina, eu vou ter um tempo, sei lá, que é ajustado, 10 segundos, 30 segundos, enfim, esse tempo é variável. E aí depois desse tempo aqui, o mecanismo do relé vai puxar, vai permitir o deslocamento dessa peça, ok? E o do retardo no desligamento, que é esse aqui, ele vai acontecer o seguinte: eu vou energizar, isso aqui vai mudar instantaneamente, e quando eu desenergizar essa bobina, o contato ele vai demorar um tempo para voltar ao seu estado de repouso, ao estado inicial. Por quê? No relé normal, assim que eu desenergizo a bobina, ela tem que voltar, o contato tem que voltar para o estado de repouso. No temporizador com retardo no desligamento, não, ele vai demorar para voltar para o estado de repouso. E aí, esse tipo de relé, o temporizador, ele é muito importante para a gente implementar nossas lógicas de comando, como a gente vai ver também. Voltando ao contator, a gente tem algumas nomenclaturas importantes. Primeiro, as siglas aqui. Então, a gente tem principalmente as siglas CW e CWM, que quer dizer contator para circuito de motor, e com os contatores ou contatos auxiliares. Os contatos auxiliares, eles não servem para alimentar, para energizar a carga diretamente, Então, eles vão o contato auxiliar, ele suporta uma corrente menor do que a corrente do circuito de força, Tá vendo aqui, olha, eles operam com corrente máxima de 10 A e possuem 4 a 8 contatos, podendo chegar até 12 contatos. Então, no mesmo contator, eu posso ter de 4 a 12 contatos auxiliares, que são contatos menos robustos, digamos assim. Eles suportam uma corrente menor, de cerca de 10 A aqui. Os contatos principais, aqui, gente, é contato, tá? Desculpa. Os contatos principais, eles trabalham com corrente de até 600 A. Então, no mesmo contator, eu vou ter os contatos que vão servir para ligar diretamente o motor. O que eu tô falando? Não sei se vocês entendem isso que eu tô falando. Dentro aqui do mesmo relé, eu posso ter... Imagine que isso aqui tudo tá dentro do mesmo relé, E que todos esses contatos, eles são acionados pela mesma bobina, ok? Ficou muito ruim aqui, mas imagine que todos essas chaves, elas são comandadas por essa bobina, todos esses contatos. E aí, o que é o contato auxiliar? O contato auxiliar, vamos supor que esse aqui é um auxiliar. Ele vai servir para implementar uma lógica, ele vai ser ligado, por exemplo, para alimentar uma outra bobina de um outro contator, tá? Para implementar uma outra lógica, tá? Os contatos principais, eles vão ser ligados diretamente na carga, ok? Aqui, esqueçam que o meu motor estava aqui. Então, é como se o meu contato... Vamos imaginar as 3 fases chegando aqui, tá? Barramentos de fase 1, fase 2, fase 3. E aí, os meus contatos auxiliares, olha, eles vão servir para energizar, para alimentar diretamente a minha carga. Por isso que eles têm que suportar uma corrente aqui maior, de cerca de até 600 amperes, ok? O contato auxiliar, que está no mesmo contator, ele não suporta tanta corrente assim, porque ele não é usado para alimentar a carga. Ele é usado para fazer lógica, conforme a gente vai ver também. E aí, a gente tem uma classificação dos contatores segundo sua capacidade de suportar esforços decorrentes da interrupção de correntes,
superiores àquela nominal. Então, o número de interrupções, o número de... tem a ver com o número de manobras, né? O tanto que ele vai fechar e abrir repetidamente. Então, existe uma classificação em relação a essa capacidade de interrupção de corrente também, ok? Então, olha, os tipos de contatores são o AC1, que são aplicados a cargas ômicas ou pouco indutivas, como aquecedores e fornos. O AC2, que é para acionamento de motor de indução com rotor bobinado. AC3, aplicação de motores com rotor de gaiola em cargas normais, como bombas, ventiladores, compressores, tá? Então, isso aqui tem a ver com os picos de acionamento, né? De pico de entrada de carga, né? Digamos assim. Valor de corrente tem a ver com corrente de partida, tem a ver com o comportamento da corrente, né? O tipo de carga ele influencia nisso, o tanto que a corrente demora para variar, como que ela se comporta. E aí a gente tem o AC4 para manobras pesadas, como acionar o motor de indução em plena carga, reversão em plena marcha, operação intermitente, ok? Mas na prática vocês vão encontrar, né, vários desses tipos aí. E aí eu queria falar também sobre eu vou pular aqui para a nomenclatura dos contatores para depois voltar no tópico anterior. A gente viu que tem alguns números ali desenhados, escritos no próprio invólucro do contator. Qual que é a lógica disso aqui? Primeiro, a bobina, os contatos da bobina, né, do contator, vão ser identificados com as letras A e vão ter o número 1 e 2 indicando, né, a entrada e a saída aqui da bobina, ok? E aí vocês vão encontrar essa representação dessa caixinha cortada ou a caixinha sem nada, ok? Para representar a bobina. E aí, olha, a gente tem também a numeração dos contatos do terminal de força. Qual que é a lógica? A gente vai ter os números 1, 3 e 5 para a entrada da linha, né, entrada das fases, e os números 2, 3 e 4 para a saída das fases. Então, olha só. Eu queria mostrar esse desenho aqui, ó, olha. Aqui eu vou entrar com a fase, as fases estão chegando lá da rede, eu vou colocar aqui fase 1, fase 2, fase 3, elas vão entrar nos terminais 1, 3 e 5, tá vendo? Dos contatos principais. E aí, né, que eu vou ter a chave interrompendo o circuito, e aí eu vou ligar os fios em 2, 4 e 6 do contator até a carga, ok? Então, isso aqui a gente faz usando essa representação aqui, ó. Deixa eu mudar aqui para mostrar para vocês. Vamos colocar aqui as 3 fases, né? As 3 linhas chegando aqui na nossa rede elétrica, chegando na nossa instalação. Então, a gente tem aqui fase 1, fase 2, fase 3. E aí, olha só, eu vou ter 3 derivações aqui, lá da minha rede, no meu quadro de alimentação. Esse quadro vai alimentar, então, vai chegar aqui, essa entrada da linha vai chegar nos meus contatos principais. E aí eles têm que entrar, por definição, nos contatos principais 1, 3 e 5 do contator. Aí eu vou ligar mais 3 fios, né? Um fio daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá, até chegar no meu motor. Então aqui, olha, eu tenho meu motor elétrico, e aí eu vou ter os 3 contatos principais aqui alimentando esse motor, ok? A bobina, vocês vão perceber que no que a gente chama de diagrama unifilar,
a gente tem a representação dos contatos em separado, eles não ficam presentes no mesmo elemento, mas a gente tem que lembrar que eles compõem o mesmo elemento. Então, por exemplo, aqui eu posso representar, aqui eu posso colocar o neutro, inclusive, vou colocar o neutro aqui embaixo. Esse motor pode ou não estar ligado no neutro, tá? Dependendo da ligação interna dele aqui. E a bobina, por exemplo, ela pode estar ligada... Opa! Deixa eu voltar aqui. Então aqui eu vou colocar a representação da bobina do contator, ou do relé. Ó, vou marcar os terminais A1 e A2 dela, e lembrar que isso aqui é o neutro, né? Então, se eu tiver na rede onde fase neutro é 127 volts, eu vou estar alimentando isso aqui com 127 volts. Aqui entra a minha botoeira. E aí, olha, o símbolo dela a gente vai ver também na nossa tabelinha. Olha, a gente tem algumas representações aqui. O símbolo da bobina do contator, o símbolo dos contatos tripolares normalmente abertos, que são os contatos de força, tá? Tripolares porque eles funcionam, né, juntos para alimentar cargas trifásicas, ok? A gente tem a representação da botoeira, ela vem ou nesse formato aqui, ou com essa setinha mostrando o retorno por mola, de acordo com o que a gente viu lá. Então a gente tem a NA e a NF, tá vendo que a NF ela é representada fechadinha, certo? A gente tem também a representação do motor trifásico, lâmpadas. Aqui a gente tem a bobina dos relés temporizadores, ok? Contato normalmente aberto, contato normalmente fechado. E aqui a gente tem alguns elementos de proteção que a gente vai ver mais pra frente, ok? Então, eu vou pegar uma bobina aqui, uma botoeira, desculpa, normalmente aberta. E vou colocar lá no meu diagrama. Então, ó, vou fazer aqui. Deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Vou desenhar a minha botoeira, que eu vou chamar de botoeira liga. Então, olha, o que está acontecendo aqui? Se eu pressionar essa botoeira, isso aqui tudo faz parte do mesmo relé, ó, apesar de eu estar desenhando de maneira separada, ok? O que acontece aqui? Se eu pressiono essa botoeira, eu energizo a bobina do contator e os contatos principais são acionados, ok? O que tem também? A gente tem também o contato auxiliar, lembra disso? O contato auxiliar, ele não serve para alimentar o motor, mas ele serve para implementar a lógica, assim como eu já disse. Os contatos, então aqui ó, só para fechar, né, os contatos principais, as fases entram no terminal 1, 3 e 5 e saem no terminal 2, 4 e 6, isso é padrão, 2, 4, 6, ok? Agora, como que é a nomenclatura dos contatos auxiliares desse mesmo contator? Eles têm, o primeiro dígito vai indicar o número do contato. Então, se a gente tem lá 12 contatos, a gente vai ter contato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. E o segundo dígito vai indicar se ele é normalmente aberto ou fechado. Então, se a gente tem, por exemplo, essa numeração aqui, olha só, eu tenho os 3 contatos principais e 2 contatos auxiliares. O primeiro, ele vai mostrar o número do contato. Então, o contato 1. Ah, mas é o contato número 1 de qual tipo? Aí eu vou olhar para os 2 segundos dígitos, olha. O segundo aqui é 3, o segundo aqui é 4. Se é de 3 para 4, né, entrada é em 3 e saída é em 4, o meu relé, o meu contato é normalmente aberto. Se o segundo dígito for 1 e o 2, segundos dígitos, né,
dos terminais aqui forem 1 e 2, 1 para entrada e 2 para saída do contato, eu sei que esse contato é normalmente fechado. Por que eu estou falando isso? Porque na prática, o que vocês vão receber é isso aqui, ó, né? Como que vocês vão saber se esse contato que está lá dentro do contador, daqui para cá, é normalmente aberto ou normalmente fechado? Vocês vão olhar a numeração. Normalmente não tem escrito aqui como tem nesse contador. É normally open, né? Normalmente aberto. Mas vocês têm que olhar para esse número. É 13 para o 14, ou seja, é um contato 1 de 3 para 4, então é um contato 1 normalmente aberto. Ok? É isso que significa essa numeração. E aí a gente consegue identificar. Ok? Aqui, ó, a gente tem no mesmo contador 3 contatos. Desculpa, aqui a gente só tem contato auxiliar, tá vendo? A gente não tem contato principal. Então são 1, 2, 3 contatos, 4 contatos normalmente abertos e 2 contatos normalmente fechados. Né? Na caixinha lá você não vai ter o desenho, por isso que você tem que saber o número. Tudo bem? E aí eu coloquei aqui, então o meu contato auxiliar, ele vai também ser acionado junto com a mesma bobina. Então para que ele vai servir? Ele vai servir para implementar alguma lógica. Então, por exemplo, se eu tenho um contato auxiliar, normalmente, vamos colocar aqui um contato auxiliar normalmente aberto. O que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar ele nessa posição. Então, eu vou colocar aqui o contato 1 normalmente aberto, então entre o 13 para o 14. Por que eu liguei ele dessa maneira? Ele vai servir aqui como contato de selo. Vou colocar de cor diferente aqui. Por que selo? Sem esse contato, o que vai acontecer? A minha bobina ela só vai ficar energizada enquanto eu estiver pressionando essa botoeira para cá. O operador estiver com o dedo aqui. Assim que eu tiro o dedo, ela abre e desenergiza a bobina. E o motor abre. Ok? Os contatos abrem e o motor desliga. Quando eu coloco esse contato de selo aqui, mesmo que eu tire o dedo, olha só, se eu energizei, isso aqui fechou. Então energizou, chegou tensão aqui, né? Aqui ela está só conectada no. Observe o seguinte, gente, o que é energizar a bobina? Olha, quando no repouso ele está conectado no menos, e eu preciso aparecer que esse potencial aqui apareça aqui, não é isso? Para poder energizar a bobina. O que significa isso? Eu preciso fechar esse caminho, certo? Fechar essa botoeira. Quando eu aperto, ela fecha. Mas quando eu tiro o dedo, ela abre. E aí desenergiza o motor e desliga. O que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu posso colocar um contato de selo. Por quê? No momento que eu apertei a botoeira, isso aqui energizou, esses contatos vão fechar. Então o motor vai ligar. E esse aqui também vai fechar. Ele é normalmente aberto, ele vai fechar. E aí, independente disso aqui, ó, se eu tirar o dedo, isso aqui voltar a abrir, isso aqui vai estar fechado, ó. Vai estar assim. E aí a minha bobina ela vai permanecer ligada aqui, até que eu aperte uma outra botoeira. Aí eu tenho que inserir uma outra botoeira de desliga aqui no meu circuito. Opa! Então, vou colocar uma outra botoeira aqui pra gente representar esse processo, ó. Vou colocar uma botoeira normalmente fechada de desliga. Eu coloquei com as cores invertidas aqui, tá? Vou trocar. Liga. E essa aqui desliga. Certo?
O que que vai... Então, vamos recapitular aqui, tá? Situação inicial. Situação inicial é esses 3 contatos principais normalmente abertos, essa botoeira normalmente aberta, essa botoeira normalmente fechada. São 2 botoeiras diferentes. E esse contato auxiliar aqui, ele é normalmente aberto também. Opa! Então, o que que eu vou fazer? Vou pressionar a botoeira de liga. Então, essa peça esse contato vai fechar aqui, não é isso? Energizei a bobina. Energizei a bobina, esses contatos aqui vão fechar. Então, fecho, fecho, fecho. Certo? Fechando isso aqui, o que que acontece? Chega a tensão no motor. O motor ligou. Quando eu tirar o dedo, né? Isso aqui vai voltar para a posição aberta. Certo? Mas, então, na verdade, vamos voltar, né? Ligou o motor, porque eu energizei a bobina. Mas também fechou esse contato aqui, porque eu energizei a bobina. Então, isso aqui fechou. Certo? Então, a posição aqui também mudou. E aí, mesmo se eu tirar o dedo aqui e isso aqui abrir, o circuito, olha, ele vai estar fechado através de qual caminho? Ó, vou pegar uma cor aqui. Através desse caminho aqui, ó. Concordam? Então, não preciso mais dessa botoeira. Então, o circuito vai ficar energizado, o circuito da bobina aqui, consequentemente o motor ligado, até que eu abra esse caminho. Como que eu abro esse caminho? Apertando essa botoeira. Aí ela vai vir pra cá, né? E vai abrir o contato, que estava normalmente fechado. Beleza? A gente vai ver isso com mais calma, mas esse diagrama é muito importante para a gente entender comandos elétricos. E aí a gente vai observar que isso aqui é o mesmo elemento, tudo faz parte do mesmo elemento, mas a gente desenha ele no diagrama separadamente, desenha os contatos e a bobina em locais separados. Porque aqui a gente sabe que faz parte do que a gente chama de diagrama de força. E aqui do outro lado a gente tem o diagrama de comando, onde a gente implementa a lógica de comando. Aqui é uma lógica liga e desliga, tá? Mas no diagrama de comando que a gente usa os contatos auxiliares. Ok? E no diagrama de força é que a gente usa, que a gente representa os contatos principais. Certo? E aí a gente tem que estar bem atento a essa simbologia aqui, porque isso aqui só vai ficando cada vez mais complexo. Ok? Bom, a gente já viu isso aqui. A gente viu que a gente vai ver que existem letras também para identificar o componente. Então, o M a gente já viu para motores, né? A gente vai ter S para identificar os dispositivos de manobra, tá? Então, as chaves. Então, chave S1, chave que eu digo aqui, botoeiras, fim de curso, né? São os elementos de entrada. Então, aqui, ó, no nosso diagrama, a gente teria que a botoeira S1, a botoeira S2 e assim por diante. Transformadores, né, a gente não vai usar muito, mas representado pela letra T, Q para representar dispositivos de manobra para círculo de potência, que são disjuntores, seccionadores, interruptores. O K para identificar os contatores, ok? E aí a gente vai ter aqui, é importante, olha, deixa eu mostrar para vocês entenderem. Ó, no diagrama, isso aqui é um diagrama para a partida do motor, que inclui aquela parte que a gente já viu, né? Com as botoeiras de liga, desliga, o contato de selo e também uma sinalização. Então, quando o motor liga, é energizado também algumas lâmpadas, né? Que vão indicar quando ele está ligado, quando ele está desligado e quando tem alguma falta, né?
quando o elemento de proteção é acionado. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Isso aqui são os disjuntores e os fusíveis para proteção do circuito do motor. E aí, olha só, a letra K ela vai indicar o contator, né? Tudo do contator. Então, K1 aqui, identificando o contator 1, sendo que de A1 para A2 a gente tem a bobina do contator, e aí, olha, a gente tem contato 43, 44 de K1, do contator K1, contato 21, 22 do contator K1. E aí a gente pode ter N contatores no mesmo diagrama. Cada contator vai ser representado por uma letra e um número. A letra K e um número, K1, K2 e assim por diante. F para fusíveis, né? Que é para disjuntores aqui, elementos de proteção, interruptores, disjuntores. Ok? H para lâmpadas. Vamos ver aqui, então, o que faltou. Então, H para dispositivos de sinalização, lâmpadas, indicadores acústicos, enfim. Ok? Então é isso. Aos poucos a gente vai acostumando com essas nomenclaturas, essa simbologia aqui, mas isso aqui tem que estar bem em mente, tá bom? Para que a gente tenha o objetivo, então, de entender e desenvolver diagramas como esse. Tá certo? Então, por hoje é só. E espero vocês na próxima aula. Um abraço.